a opressão que as pessoas têm não seja pensado. A ignorância é uma força para o governo saber que está sob o controle sempre. Hoje eu vou contar a história sobre 1984, de George Orwell. Ele é um pseudônimo de Eric Blair. Ainda criança, retornou à Inglaterra e estudou em escolas renomadas, mas sempre sentiu que nunca se encaixou direito nesse ambiente de elite. E assim ele trabalhando em polícia, sempre registrou seus pensamentos políticos. Ele lutou na Espanha também, mas decidiu abandonar tudo e se tornou escritor. Muita gente fala que ele tem 3 períodos. Ele escreveu bastante coisas de ensaios, a parte documental da vida dele, mas no final da vida escreveu 2 sátiras políticas, que é a Revolução dos Bichos e 1984, que são as principais que todo mundo conhece. 1984 foi escrito em 1948. Podemos separar que 84 e 48 são ao contrário, e é uma curiosidade sobre o livro, mas foi publicado em 1949. O autor morreu poucos meses após o lançamento do livro, em 1950. A história se ambientaliza num regime totalitário. Winston é um protagonista que está envolvido nesse ambiente. A história conta que todas as pessoas são monitoradas por teletelas, e nelas além de passar muita propaganda sobre o partido, todo mundo é monitorado, o nosso protagonista da história. Ele, como um ato de rebeldia, começa a escrever um diário com a data de 4 de abril de 1984. A Oceania tem 3 classes principais. Temos o partido interno, que é a elite, o pessoal veste todo de preto. O partido externo, que é onde o nosso protagonista Winston, ele está alocado, né? Ele trabalha no Ministério da Verdade. E temos os proletas, os proletariados, que é a grande maioria da população, que no caso dos proletas, eles não são monitorados como os outros 2. Todos os outros 2 são monitorados por teletelas. E essas teletelas, além de passar propagandas do partido, vangloriando o partido, que o partido é tudo de maravilhoso, que vai zelar por eles, a teletela também monitora a pessoa que está visualizando. Então, todos os movimentos, todas as ações, todas as falas são monitoradas por essas teletelas. Outras formas que o partido encontra de manipular essa população são pela comunicação, que eles criaram uma nova linguagem, que chama nova língua. Essa nova língua é uma forma que encontrou de simplificar palavras, minimizar, alterar os significados. Uma das propostas da nova língua é o duplo pensar. O que seria o duplo pensar? São ideias contraditórias que, juntas, elas tornam uma verdade absoluta. A opressão que as pessoas têm não seja pensado. A ignorância é uma força para o governo saber que está sob o controle sempre. Outra forma que o governo encontrou de fazer essa manipulação com a população são os 2 minutos de ódio, onde todo mundo para o que está fazendo para sentar na frente da teletela e falar palavras de ódio até atos de violência. Os 2 minutos de ódio podem ser levados para o dia de hoje também na parte do cancelamento, onde todo mundo tem uma tela na frente e consegue apontar um alvo em específico e falar ódio para alguém que nem conhece direito. Conforme ele escreve no diário, é uma forma de liberdade dele, de uma rebeldia, que ele precisa colocar isso pra fora. Ele conhece outra personagem do livro que se chama Júlia. Ela também trabalha no Ministério da Verdade. Ela é responsável pela manutenção das máquinas do Ministério, e eles se conhecem, mas sempre como é um ambiente opressor, de guerra, todo mundo tem receio de outra pessoa, porque ninguém sabe quem é o espião, ninguém sabe quem tá falando a verdade. Tudo muda quando o Júlio entrega um bilhetinho pro Winston falando "eu te amo". Ele sempre achou que Júlia fosse uma espiã, porque ela, apesar dela estar com um macacão, ela tem uma fita amarrada no corpo, que é da Liga Antissexo, que é outra forma do governo de manipular as pessoas, né? Mas eles começam a se relacionar, o Winston e a Júlia, e o Winston ele tem mais essa vontade de fazer alguma coisa contra o governo, que ele não aceita o jeito que ele está vivendo. A Júlia também, ela também não gosta muito desse governo, mas ela é um pouco mais prática. Ela se permite viver
as ações que ela quer fazer, ela não tem esse ato de rebeldia, de ir contra o governo, mas ela só quer ter a liberdade de fazer o que ela quer fazer. Eles começam a se encontrar na parte dos proletariados da cidade, onde não é muito monitorado, e eles têm a liberdade de fazer o que eles querem. Eles encontram em um quarto alugado, na parte dos proletariados, porque eles acham que não tem a teletela e não são monitorados e podem falar e fazer o que quiserem. Só que não é muito bem verdade isso. Eles são capturados, torturados, são separados, né, em celas, e conforme eles são torturados, um acaba delatando o outro, e no final da história eles são separados e percebem que eles não podem fazer nada contra o governo. Outra indicação que eu tenho de livro é o livro Júlia, escrito por Sandra Newman. O livro se ambientaliza no mesmo ambiente de 1984. É o par romântico do Winston do livro, mas conta uma versão totalmente feminista desse ambiente, tudo que Júlia passou antes de conhecer o Winston e tudo que ela passou depois também de conhecer o Winston. Eu indico essa leitura, que vale muito a pena também. 1984 caiu em domínio público em 2021 devido aos 70 anos da morte do autor. Por isso que várias editoras conseguiram publicar esse livro em formatos diferentes, com vários estilos diferentes. Eu queria indicar o livro de 1984 para todo mundo ler, que é uma leitura, apesar de ter publicado alguns anos atrás, eu acho ainda muito atual. Eu queria agradecer ao programa Leitores de Jacareí, porque eu sei que a leitura pode ser revolucionária.